Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouco sobre o grande jogo da primeira rodada da Premier League e também o último jogo da rodada, Manchester United e Chelsea. Eu não pude fazer o jogo imediatamente assim que terminou a partida, né? Porque hoje é dia dos pais, fui almoçar, almoço um pouquinho mais demorado. Agora eu já posso estar disponível aqui para fazer, desculpa pela ligeira demora aí no vídeo, mas tá saindo agora. Bom, Manchester United e Chelsea eram talvez as duas maiores incógnitas do time do Big Six. O Chelsea, por causa da demissão do Maurício Sarri, né, o Lampard seria o novo técnico, e o Manchester United, porque não se reforçou, e também o trabalho, de certa forma, um trabalho inicial, né, o Solskjaer agora começou a temporada desde a primeira rodada, não pegou o time no meio do caminho, né, então eram as duas maiores incógnitas, né. Os dois times chegaram na mesma formação, num 4-2-3-1. As novidades do Manchester United talvez tenham sido, talvez não, é principalmente o Wan-Bissaka como lateral pela direita e o Maguire na dupla de zaga sendo zagueiro pelo lado esquerdo. No Chelsea, bastante novidades do que a gente pensa na temporada passada, né? A gente teve Zouma e Christensen como a dupla de zaga, Palmieri na lateral esquerda, até bem comum, né? Nessa segunda metade de temporada 18-19 ele cresceu muito, e o Mason Mount também. E o Tammy Abraham também no comando de ataque como camisa 9. E o que a gente viu nos primeiros minutos de jogo, nos primeiros 20 minutos de jogo mais ou menos, foi um Chelsea muito presente no campo de ataque, incomodando a saída de bola do United. O United com muita dificuldade de sair jogando mesmo, McTominay e Pogba muito pressionados e não conseguindo escapar da pressão que fazia o time do Chelsea. Que, assim, por mais que o United também fizesse pressão na saída de bola do Chelsea, o Chelsea conseguia sair muito bem, principalmente com o Kovacic, né? O Kovacic no início do jogo foi muito bem. E o mais interessante no início do jogo foi ver a movimentação dos 4 homens ofensivos do Chelsea. Tem Abraham, Ross Barkley, Mason Mount e o Pedro. Principalmente Pedro e Barkley funcionaram muito bem, né? Principalmente trabalhando, vindo dos lados para trabalhar por dentro. O Barkley jogou num trio de meias pelo lado esquerdo, né? O Mason Mount até um pouco apagado, mas no início dos primeiros 20 minutos participando bem. O Abraham voltando para ganhar várias bolas. O Pedro carregando diversas bolas no espaço, né, ganhando jardas, carregando a bola, se projetando no espaço para receber um passe. E dessa forma, o Chelsea causou um bom desconforto nos primeiros 20 minutos de jogo. Passados esses primeiros 20 minutos, o jogo passa a ficar mais equilibrado. Não porque o Manchester United consegue se impor, mas porque o Chelsea, né, naturalmente, não conseguir manter o ritmo de jogo que tinha conseguido nos primeiros 20 minutos, e o United passa a crescer um pouco, principalmente pelo lado esquerdo. Martial, né, jogando como uma referência, como camisa 9, mas costuma cair pelo lado esquerdo, né, um cara para receber a bola de costas pro gol, e o Rashford também, né? A dificuldade de sair jogando ainda continuava, né? Eram muitas bolas, lançamentos assim, lançamentos de média distância para os jogadores de frente, mas de fato assim, produção ofensiva o United não teve, né? A grande chance do United, até mais ou menos os 30, até antes do pênalti na verdade, foi um erro do Zouma, em que ele toca a bola errado e o Martial pega de primeira, um chute que não saiu muito bem, foi até uma defesa relativamente fácil pro Kepa. E aí que surge o pênalti, né? No momento do pênalti, sai gol do Manchester United, Rashford converte, sai gol, e nesse momento parece que o Chelsea sente um pouco, né? Principalmente o Mason Mount. O Mason Mount, depois desse período, caiu muito de rendimento e terminou a partida muito em baixa, né? Como um todo, a partida do Mason Mount foi ruim, mas talvez o ponto de virada da partida pro Chelsea que é de rendimento foi o pênalti. O time passa a errar muito, aliás, os dois times passam a errar muito. O jogo fica disputado, né, com a bola lá e cá, mas não necessariamente bem jogado. Eu achei um jogo muito corrido e pouco criativo em diversos momentos, principalmente no Manchester United. O Chelsea até chegava próximo da área do United, mas assim, trabalhava bem a bola próxima à área, mas não conseguia penetrar. O quarteto defensivo do Manchester United estava muito sólido, o Maguire estreou muito bem, né? Então a grande maioria das chances que o Chelsea teve na partida foram de chutes de fora da área, né? No primeiro tempo, principalmente do Barkley e do Emerson Palmieri, que foi um dos pontos positivos, eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, né? E o primeiro tempo foi bem assim, um jogo corrido, disputado, com a primeira metade, ali um pouquinho antes, um pouco menos da metade do Chelsea, jogando bem, tocando bem a bola, sendo intenso, mas não conseguindo tocar a bola dentro da área, penetrar na defesa do Manchester United, e o Manchester United com as jogadas de lado com Rashford e Martial. O lado direito do Manchester United praticamente não existiu. Lingard e Andrés Pereira completamente apagados, né? Aliás, se o Andrés Pereira não tivesse, né, feito a bela jogada no segundo gol, o gol do Martial, o gol que deu um pouco de alívio a mais para a partida, se a gente fala do Manchester United, se o Andrés Pereira não tivesse dado esse passe, muito provavelmente ele estaria sendo escrachado pela torcida, porque realmente foi uma atuação muito ruim dos dois homens do lado direito, né, o que caiu mais pelo lado direito, que era o Andrés Pereira e o Lingard.
No segundo tempo, o jogo continua acelerado, com as duas equipes buscando gol de fato, né? Mesmo o Manchester United não tendo tanto poder de criação, não sendo um time tão coeso na construção das jogadas, era um time que buscava o gol, não tinha uma postura covarde. E o Chelsea era mais maduro para construir, parecia que era mais natural para o Chelsea a construção das jogadas com o pé. O United ele usava muito do erro de passe para acelerar as jogadas, né? E no momento, justamente numa jogada de aceleração, o Rashford pega a bola numa jogada de contra-ataque, toca pro Lingard, a bola parece um pouco longa, né? O Andrés Pereira está se deslocando pelo lado direito e consegue cruzar na área para o Martial se antecipar o Aspilicueta e fazer um gol de centroavante mesmo, né? Foi realmente um belo gol. Principalmente o movimento do Martial, né? Ele entra atrás de todo mundo, chega na disputa de corpo com a Aspilicueta e se antecipa. A Aspilicueta que é um bom marcador, mas que hoje jogou muito mal. E nesse momento o Chelsea parece que desanima demais da partida, né? E talvez o único jogador que tenha continuado de alguma forma querendo ser mais participativo no jogo foi o Palmieri. O Palmieri buscou o jogo no quesito ofensivo o tempo todo, finalizou várias vezes fora da área, né? Inclusive até no primeiro tempo deu um chute de bola na trave, um dos poucos momentos em que o Wan-Bissaka ficou descuidado, né? Se desligou um pouco daquele lado, o Palmieri consegue entrar na área e dar um chute que bate na trave. Inclusive o Chelsea deu 2 chutes de bola na trave, né? Teve até uma chance do Abraham no primeiro tempo, logo no início, né? Uma bola sobrada, ele pega meio chutado cruzado, a bola bate na trave, isso bem no início do jogo. E a partir desse segundo gol, o jogo fica um pouco mais tranquilo para o Manchester United. E aí sai o segundo gol, numa bola conseguido, uma troca de passe até bem interessante pelo lado direito. Ela sobe pro Pogba, e o Pogba, que até então estava completamente sumido da partida, jogando muito mal mesmo, até ganhando algumas bolas na dividida, mas quesito de participação ofensiva mesmo, estava mostrando muito pouco, e ele mete a bola na cabeça, na cabeça não, ele mete a bola pro Rashford por cima dos marcadores. O Rashford está tendo trabalho de matar, bela matada do jogador, né, do jovem jogador do United, para botar pro gol. Nesse momento o Chelsea parece entregue, né, e é interessante que o Pogba, agora fazendo um parênteses sobre o Pogba, ele estava praticamente não aparecendo, não tava, realmente era um jogador alheio ao jogo até o momento em que ele dá o passe pro Rashford. No momento que ele dá o passe, ele parece que ele entra no jogo, ganha um estímulo a mais, passa a ser muito mais participativo, e o Chelsea passa a ficar meio nocauteado, né? Depois disso o United não sofre muito, que não os chutes de fora da área do Palmieri, né? O Chelsea, ao meu ver, pecou muito mais pelo fato de ter se afetado psicologicamente no jogo, né? O Chelsea sofre muito com isso nesse jogo e, assim, é uma questão complicada, né? Um time de jogadores profissionais não pode sentir o baque. É óbvio que levar 3-0 fora de casa contra uma grande equipe realmente é algo meio complicado assim de você se lidar. Mas não pode acontecer que nem o Chelsea aconteceu, porque o United não era um time que era seguro com a bola no pé, não é um time que você pode confiar que vai saber cozinhar o jogo com a bola no pé. Não é isso. E o Chelsea não conseguiu incomodar depois disso, que não um chute de fora da área. O Pulisic até entra, consegue uma coisa ou outra, mas muito pouco. O United não é ameaçado depois do terceiro gol, né? E o quarto gol justamente, né? O jogo já estava entregue. O Chelsea tenta até se lançar um pouco à frente, numa jogada de contra-ataque bem aberta. O Daniel James até domina errado numa bola de contra-ataque mesmo, e já acaba chutando cruzado, fazendo o quarto gol do United, né? O que a gente pode tirar desse jogo, falando agora como um torcedor do United, depois falando um pouco sobre o Chelsea, mas agora falando mais como um torcedor do Manchester United. Não se iludam, é ruim, assim, é óbvio que é ruim querer cortar o barato do pessoal numa vitória de 4-0 contra um grande adversário, né, que vem fazendo grandes confrontos contra o Manchester United há pelo menos 10 anos, uma rivalidade que cresceu muito nessa era moderna da Premier League, na última década, na verdade. Mas, assim, foi uma partida de muito mais oportunismo do Manchester United, de aproveitar os erros do Chelsea nos momentos certos, principalmente no momento em que o Chelsea sente o jogo, passa a errar muitos passos. Os dois times passam a errar passos, mas o United consegue aproveitar mais os erros do Chelsea, tanto que consegue fazer os gols. Os gols são gols, assim, relativamente fáceis, que talvez fosse um time como o City, como o Liverpool, não tivesse, não fosse errar dessa forma. E o Chelsea não pode errar dessa forma, e o United não pode achar que é o rei da cocada preta, porque conseguiu meter um 4-0 num adversário que errou muito. Foi bem, foi cirúrgico, né? Mas, assim, teve muita dificuldade na saída de bola, teve muita dificuldade na criação. O time não criou jogadas. O United não criou jogada com a bola no chão, em nenhum momento, né? Talvez uma chance ou outra pelo lado esquerdo, uma troca de passes mais interessante quando o Luke Shaw participava, foi outro ponto bem positivo. O Luke Shaw, né, tem um problema do peso, né?
mas é um jogador que jogou muita bola nas primeiras temporadas, as primeiras 2 temporadas de United, até a grande lesão que ele tem, que realmente tira ele né, impede ele de atuar durante muito tempo. Ele era um jogador bem ofensivo, que se lançava o tempo todo, fez uma bela dobradinha pelo DP com o lado esquerdo, naquela primeira metade de temporada 15-16. Mas hoje é um jogador um pouco menos ofensivo, se lança um pouco menos, mas trabalha muito bem por dentro como meia. Né? Foi o máximo que o Manchester United conseguiu criar com bola no chão. Né? E o Pogba, né? Se não tivesse o Pogba para colocar primeiro a bola, o lançamento por cima pro Rashford, e depois conseguiu conduzir, ganhar várias jardas e abrir a bola pro Daniel James, provavelmente a partida teria sido diferente. Né? Então, assim, torcedor do Manchester United, não se iluda. O jogo foi muito mais por demérito do Chelsea, em diversos momentos muito nervoso. Né? Óbvio, o Manchester United tem o mérito de aproveitar os erros, mas isso é muito pouco pro elenco que o United tem. O United tem que começar a construir jogada de chão, porque tem jogadores para isso. E nessa partida, o que menos fez foi jogar pelo chão. Lingard e Andrés Pereira até se recuperaram um pouco no segundo tempo, mas foi mais uma atuação que mostra que o time do United, aliás, que Andrés Pereira e Lingard não tem condição de jogar no time do United, pelo menos no momento. O Andrés Pereira no momento, o Lingard não tem condição, não é jogador para jogar no Manchester United, é se contentar com muito pouco, tá? Então, não se iludam, a Premier League não é assim, não é todo jogo que o adversário vai errar, permitir que você se crie, né? O United tem que treinar essa bola no chão, construir jogadas no chão, que nessa partida faltou. Teve muita dificuldade nos momentos em que o Chelsea pressionou, né? Agora falando do Chelsea, a estreia é bem desanimadora, levar 4-0 é horrível, né? E até jogadores que renderam bem na pré-temporada, né? O Zuma, por exemplo, foi uma surpresa na pré-temporada, tanto que começou como titular. Hoje errou muito mesmo, né? Na primeira não aconteceu nada, né? Quando ele errou, deu um passe errado, o Martial finalizou mal, mas errando vários erros de passe, erro de posicionamento, de bola nas costas. Realmente, assim, isso tem que ser visto pelo Lampard. E botar um pouco a cabeça nos eixos. Não dá pra ficar sendo afetado assim com tão pouco tempo de jogo, né? Lá pros 25 minutos, o Mason Mount estava sentindo o jogo em alguns momentos. O Abraham em alguns momentos parecia um pouco sumido, um pouco com dificuldade depois dos primeiros 20 minutos bem intensos, muito bons do Chelsea mesmo. O Pulisic até entrou, é jovem, mas entrou, conseguiu fazer alguma coisa ali no final do jogo, umas arrancadas pelo lado esquerdo. Barkley foi um ponto muito positivo. Pedro também jogou muito bem, foi um pouco mais lúcido num quarteto ofensivo, né, que estava um pouco ansioso. O Jorginho eu achei muito pouco participativo no momento ofensivo, né, com o Sarri ele parecia ser muito mais participativo. Tudo bem que era um adversário mais difícil, era o primeiro jogo, mas o Jorginho pareceu pouco participativo no momento ofensivo, às vezes tentando um passe mais vertical, uma bola por cima. Eu senti um pouco de falta disso no Jorginho. O Kovacic, né, mais ou menos, até conseguiu se livrar da pressão do United nos primeiros minutos até com certa qualidade, mas nada de destaque. Palmieri talvez tenha sido um grande jogador, muito ofensivo, atacando o tempo todo, arriscando muito de fora da área, e bons chutes cruzados, que de fato foram no alvo, né? Só defensivamente que ele não é dos mais seguros. Mesmo problema do Marcos Alonso. O Marcos Alonso apresenta um problema defensivo desde a época do Conte. É que o título, a campanha maravilhosa, ofuscou um pouco isso. Mas esse é um problema de data, há muito tempo do Marcos Alonso. 17, 18, né, quando o rendimento do time cai, isso fica mais evidente. 18, 19 com o Sarri, fica insustentável a ponto dele perder a condição. Ofensivamente é muito bom jogador, agora defensivamente evoluiu pouco, né? Chegou a render um pouco melhor com o Conte, mas com o Sarri foi muito mal, como lateral mesmo. E o Palmieri ganhou, até um jogador talvez com mais qualidade técnica que o Marcos Alonso, com a bola no pé, né? Talvez tenha um pouco mais de lucidez com a bola no pé. O Marcos Alonso também é um bom jogador, mas o Palmieri talvez tenha um pouco mais de talento com a bola no pé, vamos colocar dessa forma. Mas defensivamente, em alguns momentos, deu umas rateadas, né? O gol do Daniel James, inclusive, desvia nele, né? Ele não, parece que ele não tenta, né? No momento em que o Daniel James erra o domínio, ele não tenta em cima da bola, enfim. Achei um erro. Mas, assim, é um primeiro trabalho, um momento inicial. É um time que jogou muito poucas vezes junto nessa formação, com jogadores muito novos. O início é muito difícil mesmo. Mas, assim, o Lampard não pode, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. O Chelsea geralmente tem história de não ter paciência com os técnicos. Talvez com o Lampard tenha um pouco mais. E o trabalho, por enquanto, o início, os primeiros momentos do jogo foram animadores, né? Mas, de qualquer forma, vai ter que ser cobrado da mesma forma que qualquer um. Mas tem que ter paciência, porque mostrou certo talento no Derby County. Agora o desafio é muito maior. Não conseguiu se reforçar, mas tem jogadores para ser competitivo sim, né?
Então vai ser uma temporada difícil, mas ao que tudo indica, ele pode ser sim um técnico promissor, o Frank Lampard, tá? Então é isso, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, né? Mas são duas equipes grandes, né? Muita coisa para falar sobre o jogo, então ficou um pouco grande, tá? Mas é isso, espero que tenham gostado.